Antes de falar da Páscoa, o que, a meu ver, essa situação de coronavírus quer dizer para a humanidade? Começar com Adão, quando Deus pergunta para Adão, na Bíblia, né? Adão, onde é que você está? Quer dizer, Deus sabe onde Adão está. E Adão não é uma pessoa, somos todos nós, porque a palavra Adão significa ser feito de barro, isto é, humanidade, né? Então, esse tempo de coronavírus está perguntando para todos nós, onde é que você anda com a sua vida? Como é que você vê o mundo? Como é que você se coloca diante desta situação? Porque a natureza está melhorando muitíssimo, né? Diminui a poluição, está sendo limpado, né, a maior parte dos rios, da poluição, do lixo, etc. Então, significa que se o homem fica parado, a natureza melhora, né? Então, essa pergunta, a quanto anda a tua vida? Quais são os teus princípios norteadores, humanidade, né? Não é um castigo de Deus, é uma pergunta que a natureza nos faz. E essa natureza é uma voz de Deus que vem através da vida, não é? E isso acho que é importante, porque a gente faz uma ligação entre fé e vida e, ao mesmo tempo, coloca Deus numa situação de realidade, né? É a natureza que nos fala e que nos cobra. E a segunda coisa que eu queria ver é a questão do modelo de igreja que é proposto a partir da leitura do Evangelho de domingo passado, a chamada ressurreição de Lázaro, não é? Porque a família dos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, não é somente uma família de amigos, é um modelo de igreja doméstica, como tinha se formado na época em que São João escreveu o seu evangelho. Portanto, se nós lembramos aquele episódio em que Marta trabalhava para preparar a comida e Maria estava sentada aos pés de Jesus, né? E Marta diz para Jesus, manda Maria trabalhar também um pouquinho, não é? E Jesus diz, não, Maria escolheu a parte melhor. Essa é uma igreja doméstica onde há a partilha do pão e a partilha da palavra. Portanto, é uma igreja que se redescobre, onde a mulher é a grande, digamos assim, sacerdotisa, que prepara o pão partilhado, e Maria, que representa todas as discípulas e os discípulos que se colocam aos pés de Jesus para que a sua palavra possa ser entendida, vivida e partilhada. Quando isso não acontece, Lázaro morre, porque é uma igreja que se torna instituição, é uma igreja que pode, no lugar de dar a palavra de misericórdia e de salvação, criar situações de marginalização e de morte. É por isso que Jesus, quando vai para visitar o túmulo de Lázaro, não entra no povoado. O Evangelho de João é explícito nisso. Jesus não vai no povoado porque, na simbologia de João, o povoado representa uma estrutura religiosa que mata e que não liberta. Uma estrutura religiosa que se baseia muito mais nas nossas tradições ou numa lei de pecado-castigo antes do que num conhecimento de um Deus que é Pai, que é misericórdia, que é vida nova. E é por isso que ele não entra, espera que os outros saiam desta estrutura para fazer a sua profissão de fé. E Marta é a primeira que faz a profissão de fé no Evangelho de João. Não é Pedro, não é nenhum dos apóstolos, é uma mulher, Marta, que faz a sua profissão de fé. Por isso que este tempo de coronavírus nos faz e nos ajuda e nos obriga, de uma certa forma, a redescobrir a igreja doméstica, a igreja não clerical,
a igreja onde, além de partilhar as orações e a palavra, nós somos chamados e convidados a partilhar o pão com os moradores de rua, com os migrantes, com aqueles que não têm como se sustentar, né? Coisa que seria o governo que deveria fazer, assinando estes benditos decretos de 600 ou mais reais por mês, que é uma mixaria, mas que pelo menos mostraria uma disponibilidade à boa vontade, que nem isso tem hoje, né, no nosso país, com esse sistema que nós temos, que é súcube do grande capital e do grande interesse, né, seja dos Estados Unidos, seja do capital internacional. E, portanto, essa questão é muito importante. Uma igreja doméstica que nos ajuda a partilhar o pão e a palavra. O pão com quem mais precisa, que é representado, não é, no pão, corpo de Cristo, dividido e partilhado, né? Partilhado para que todos possam ter o alimento e a força para lutar contra tudo quanto é desgraça, mal, pecado, que mata, que distorce e que faz as pessoas serem marginalizadas, né? Isso é muito importante, porque assim a Páscoa, essa Semana Santa, vai adquirir um novo sentido, não é? Uma nova maneira de viver e partilhar, portanto, a palavra, o pão, e com isso nós podemos partilhar a dor e partilhar a esperança. É por isso que Jesus morre na cruz. Ele pergunta: Pai, por que me abandonaste? Não é? Na Sexta-feira Santa. Mas isto significa que Deus não é impotente, mas Deus renuncia a qualquer milagre para salvar o seu filho da cruz, porque a natureza humana é uma natureza limitada e que nos mostra como o mal pode ser forte, pode matar, pode destruir, seja a natureza, seja as pessoas, né? Nós temos que pensar numa ecologia integral, como diz o Papa Francisco, nas suas palavras proféticas e de grande sabedoria no mundo de hoje, não é? Porque tudo é transformado em produto, em lucro, em economia. Então, a terra, os índios, os rios, a água, tudo está sendo privatizado para dar maior lucro, e os estados, os governos não se decidem, por exemplo, a taxar, a criar impostos sobre as grandes fortunas que foram criadas ao longo da história através de exploração, de morte, de escravidão e de trabalho explorado dos pobres. Não, isso não tenho nenhum medo em afirmar isso, né? Porque as grandes fortunas não se criaram honestamente. E por isso, então, a voz de Deus através da natureza não é um castigo, é um convite que nos repete aquela pergunta inicial: Adão, onde é que você está? Por onde é que você anda? O que é que você quer na vida? Para pensar um pouquinho, para ver o que é que vale a pena, né? E é por isso que, então, esta Semana Santa vai ser uma semana diferente, mas não por isso menos importante na sua simbologia, na sua celebração. Amanhã, hoje é sábado, não é? Véspera de Domingo de Ramos, amanhã vai ser o Domingo de Ramos, o domingo em que a igreja celebra a entrada gloriosa, digamos assim, de Jesus em Jerusalém. E não podemos esquecer que as grandes massas populares são manobras, são possíveis a ser manobradas, né? E é por isso que amanhã nós vamos escutar aleluia, bem-vindo o filho de Davi, glória ao filho de Davi, seja bem-vindo o Messias, e 4 ou 5 dias depois nós vamos escutar seja crucificado, né? E as massas são manipuladas pelos poderes que se concentram, porque Jesus não veio para morrer na cruz, ele veio para proclamar o reino de Deus, e por causa disso foi matado.
e os poderes se concentram. O poder religioso, representado pelo sumo sacerdote, o poder político, representado pelo procurador romano, não é, que lava as mãos, Pôncio Pilatos, e pelo poder econômico, logicamente, dos saduceus, que eram os grandes proprietários terreiros da época. Portanto, os três poderes se concentram, personificando o mal, né, o demônio que tentou Jesus no deserto e que volta agora para colocar Jesus numa situação de aperto e de dizer, nós somos mais fortes do que você. Mas Jesus vai mostrar como a vida, o amor, a misericórdia são as últimas palavras de Deus, né? Então, nós, semana próxima, teremos condição, talvez, de refletir um pouco mais sobre essa questão dos vários dias, dos vários momentos, não é, da Semana Santa, e acho que é importante, porém, hoje poder já ter uma visão de conjunto sobre tudo isso, né? Eu acho que é importante também nós gastar uma palavra agora sobre essa questão de uma notícia que eu vi hoje. Eu não sei se é verdadeira ou se é falsa, mas parece que o presidente da República proclamou amanhã um dia de jejum, né? Não sei para quê. O jejum o povo já está fazendo, não precisa ele proclamar nada. É ele que deveria fazer jejum junto com todos aqueles que acumulam riqueza e bem a partir desta situação de morte, né? E, portanto, mesmo na tradição católica, o jejum não se faz no dia de domingo, né? O dia de domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. E Santo Agostinho, já para olhar na tradição católica, dizia: jejuar em dia de domingo é grande escândalo, né? E na Constituição Eclesiástica dos Apóstolos diz, no IV século, se um membro do clero, em dia de domingo, venha a ser surpreendido a jejuar, seja deposto. Se for um leigo, seja excluído. São apenas dois exemplos de como o jejum não é um instrumento político para se mostrar o santo e o enviado de Deus. Esta é uma sacanagem religiosa que mostra como o nome de Deus pode ser instrumentalizado por quem tem o poder na mão e captar assim os desprevenidos e a boa fé do povo que, infelizmente, muitas vezes se deixa levar por onde não deveria, né? Então, o jejum é um instrumento que desde sempre existe na tradição religiosa de muitas religiões, mas é um momento em que a pessoa e as comunidades fazem isso dentro de um contexto religioso. Então, na Sexta-feira Santa, na Quarta-feira de Cinza, né, jejum e abstinência das carnes, e o jejum é uma forma de rezar e de se colocar diante de Deus com toda a limitação e a fraqueza humana de nós, seres feitos de barro, né? Portanto, limitados e com a possibilidade de nos quebrar. Não é um instrumento político para se amostrar e fazer uma autoinsensação de alguém que não sabe a que religião pertence, porque pertence a todas as religiões de acordo com o interesse político e econômico, não é não? Então, é importante que se diga isso no dia de hoje para que o povo possa ter uma luz clara sobre esta situação. E se alguém quer fazer jejum, faça o jejum mandando um pequeno dinheirinho ou mandando algumas coisas de comer com alimento não perecível para aqueles centros de
acolhida e de ajuda, inclusive as pastorais sociais fizeram isso com uma conta corrente, né, da Pastoral do Povo da Rua, para poder ajudar quem precisa e quem não tem o que comer. Porque o verdadeiro jejum, como diz o profeta Isaías, é deixar de cometer a injustiça e dar a voz e o pão ao pobre quando esse não tem como alcançar estes bens que são a base da vida. Eu acredito que, então, essa reflexão de hoje possa ser uma primeira, né, reflexão a partir depois de outras que poderão ser feitas. Eu fico muito contente porque é a primeira vez que eu digo isso no final, mas poderia ser colocado no começo, né? Dizer um bom dia a todas e todos que nos acompanham, e é a primeira vez que estou participando deste momento da Rádio Web, mas eu quero agradecer também ao nosso amigo Zé Maria, que sempre está pronto e disponível, e acho que esse instrumento da Rádio Web é um instrumento muito bom, muito importante. Vamos fortalecer e divulgar, né? E agradeço a todos e desejo um bom domingo de Ramos. A proposta seria essa também. Amanhã, se vocês, quem me escuta, ou divulgar, o fato de colocar diante da porta de casa, se conseguir, um ramo de uma planta verde, ou na sacada da casa, do apartamento, né? Um ramo. Na quinta-feira santa, poderíamos ver a questão da imagem do pão, né? E do vinho, na sexta-feira, uma cruz, e assim por diante, pelo menos manifestar publicamente a nossa participação a esta celebração da Semana Santa, para quem acredita, mas são símbolos e sinais também que representam situações de toda a humanidade, né? Além do ramo amanhã representar a entrada de Jesus em Jerusalém, o ramo verde representa também a esperança, a vida, a planta que se renova na natureza, que pode ser limpada, purificada de todas as sujeiras e as poluições deste mundo, né? Então, o meu abraço, que Deus abençoe todas e todos, e vamos continuar a nossa caminhada com fé. Muito obrigado.